Vamos lá? Provérbios 21, 31, levanta bem alto sua Bíblia, diga aí comigo. Essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, e nunca mais serei. Amém. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Vamos dizer juntos então? Eu vou falando, você repete. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a. Quantos creem na vitória do Senhor na sua vida aí? Dão glória a Deus, exalte ao Senhor, aleluia. Bênção de Deus. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Queremos ouvir tua voz, queremos entender, Senhor, os teus planos e os teus sonhos para nós como igreja, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre o favor de Deus e a graça de Deus. Eu olhei para trás hoje à tarde aqui, preparando essa mensagem, e comecei, passar um filme na minha mente de 31 anos de ministério, de vida, de trabalho. Me lembrei de quando a gente estava na garagem, abrindo as portas. Lembrei depois quando a gente veio para cá, para esse lado da ponte e alugou a igreja da criança, os cultos, as vigílias, os momentos que a gente passou de dificuldades também. E veio no meu coração algo diferente do que você pode estar imaginando. O que veio no meu coração é assim, a gente tinha tudo para dar errado. Olha o que veio na minha cabeça. E eu vou explicar por que você vai ver que eu tenho razão. Eu comecei a pastorear com 21 para 22 anos de idade. Era muito novo, recém-casado, sem nenhuma experiência ministerial. Já imaginou? Ninguém para me aconselhar, nem para me orientar, porque a gente veio de uma denominação, nós éramos batistas, né? E as igrejas batistas não queriam mais uma igreja batista, então a gente foi convidado a não ser batista. Então ficamos sem apoio, sem ajuda. Eu não conhecia outra igreja, não conhecia outra denominação, nem conhecia outros ministérios. A primeira vez que eu fui na Assembleia de Deus, eu fui para pregar. A primeira vez que eu fui na Metodista, eu fui para pregar. A primeira vez que eu fui para a Presbiteriana, eu fui para pregar. Eu nunca tinha ido em nenhuma igreja que não ser batista, então foi difícil. Então eu fiquei pensando que a gente tinha tudo para dar errado, mas o favor de Deus e a mão de Deus estava conosco. E aí a gente pergunta assim, como é que a gente chegou aqui? Você já teve algum momento da sua vida que você falou assim, como é que eu cheguei nesse lugar? Como é que eu estou aqui? Como é que Deus me trouxe até aqui? Como é que eu vim até esse momento? E aí eu fiquei pensando que a única resposta que eu encontrei foi o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Quantas vezes a gente teve situações que podiam dizer para nós que as coisas iam dar errado, mas a graça e o favor de Deus com a sua misericórdia foi se derramando sobre nós. Quando a gente mudou para esse prédio, quando a gente olhou esse lugar, estava tão destruído, tão abandonado, e de repente Deus nos deu uma visão de como isso ia ficar pronto, favor de Deus, graça de Deus. E eu me lembro que as pessoas diziam assim, mas onde vocês vão arrumar o dinheiro para fazer essa reforma? Favor de Deus, graça de Deus, a bênção de Deus sendo derramada sobre a nossa vida, sabe? E aí a gente começa a perceber que Provérbios está falando para nós, e é por isso que eu escolhi esse texto, é que ele nos lembra algo que é extremamente poderoso. Nós temos um papel, em todas as lutas e todas as batalhas, a gente tem uma parte nessa batalha, que é preparar, o cavalo. Se você ler o texto comigo, está dizendo aqui, prepare o cavalo para a batalha. Ele está dizendo, olha, treine ele, se dedique, se esforce, faça a sua parte. E eu vou dizer uma coisa, a gente fez a nossa parte. Estudamos, oramos, jejuamos, clamamos, fizemos vigília, jejuns, lives de oração, momentos de buscar a presença de Deus. Mas aí o texto diz, mas lembra que a vitória vem do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque às vezes a gente esquece que
tudo que tem acontecido na nossa vida e tudo que a gente tem vivido, e é isso que Deus tem falado comigo nesses dias. Eu tenho buscado algo da parte de Deus, tenho orado, tenho me encontrado com alguns pastores para ter algumas respostas, e uma das respostas eu me encontrei hoje, que o favor de Deus é o que nos faz vencer e continuar vencendo quando a gente entende que há uma dualidade na nossa vida entre se preparar, mas não confiar na sua preparação, e entender que a graça de Deus está nesse lugar. Eu consigo ver a graça de Deus sendo manifesta nesse lugar. Sei que tem desafios, que Deus vai fazer coisas tremendas, mas às vezes quando a gente pensa em favor de Deus, a gente pensa só em coisas boas, não é? A gente acha que porque você tem um favor de Deus, você não vai passar por uma prova. E eu fiquei pensando, bom, quantas lutas já passamos, quantas batalhas. Aí me lembrei da história de José. José é um camarada que tinha um favor de Deus, não tinha? Quantos creem que ele tinha um favor de Deus aqui? Eu creio. Ele tinha uma promessa de Deus, ele tinha um sonho de Deus, ele tinha uma palavra de Deus, ele era o mais querido do pai, ele tinha um favor de Deus, ele tinha uma capa colorida, mas isso não impediu dele passar lutas e batalhas na vida. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi caluniado na casa de Potifar, embora ele estivesse debaixo do favor de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós estamos debaixo do favor de Deus. Você está debaixo da graça e da bondade de Deus. Você está debaixo da misericórdia de Deus. Mas isso não inibe que o inimigo te ataque, que o inimigo venha contra você, que ele lute contra a tua vida, que ele tente parar a obra de Deus na sua vida. Então eu fiquei pensando, Senhor, naquele dia lá, que nós passamos dificuldade financeira, era o teu favor? Era o meu favor, que estava lá te sustentando. Naquele dia, Senhor, que algumas pessoas estavam tão bravas que saíram da igreja, era o meu favor. Você consegue ver o favor de Deus nos momentos difíceis da sua vida? Você consegue ver o favor de Deus quando as lutas se levantaram? Você consegue levantar a mão e dizer, obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que me trouxe até aqui. Vamos fazer isso? Levante sua mão agora e diga assim, obrigado, Senhor. Graças eu te dou, porque eu vejo o teu favor na minha vida. Quantos veem o seu favor na sua vida? Diga amém aí. Porque às vezes a gente entende que as lutas que vêm na nossa vida, elas não fazem parte do favor de Deus. E na verdade o que eu aprendi é que quanto mais favor de Deus na sua vida, mais você vai atrair perseguição. Olha o silêncio. Quantos querem favor de Deus? Deixa eu explicar para você como é que funciona. O favor de Deus tem um imposto de renda. O imposto de renda do favor de Deus, que quer dar uma mordida no favor de Deus, que ninguém nos escute hoje, entende? É a perseguição. Porque quanto mais favor, mais perseguição. Quanto mais graça, mais perseguição. Quanto mais porta aberta, mais perseguição. Quanto mais Deus faz na sua vida, mais coisas vão se levantar e mais o inimigo vai tentar parar o favor de Deus. Mas não pare aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Se você está debaixo da sua vida, entenda que vai haver um imposto aí. Quanto mais você recebe de Deus, mais o inimigo quer parar o que Deus quer fazer. Mas não pare o que Deus começou na sua vida. Entenda que você está debaixo da graça dele, embaixo do favor dele. Continue marchando, continue adorando, continue vivendo. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender o favor de Deus e a graça de Deus na sua vida. Elas não vão entender nem como você está de pé ainda, mas Deus continua derramando a bondade e a graça dele. E se você crê nessa bondade, eu vou desafiar você a começar a glorificar, a adorar, a dizer, Deus, tu és bom. Porque quanto maior o favor, maior a perseguição. E isso é uma coisa que me choca às vezes, porque a gente fala, meu Deus, por que isso? Porque as portas, né, vão se abrindo, a gente vai vendo coisas novas acontecendo, mas as pessoas não vão ver as lágrimas que nós já tivemos. É muito comum hoje eu escutar pessoas falando assim, olha, que bênção que aqueles têm vivido nesse tempo, mas eles não sabem como a gente chora e ora e clama, como tem gente aqui intercedendo. Quantos dias de live de oração, nem me lembro mais. 1000 e alguma, quase 4 anos, 3 anos e pouco de live de oração, orando todos os dias. Porque o favor de Deus está derramado sobre nós, e a gente precisa entender que é Ele que garante a nossa vitória.
É Ele que faz as coisas acontecerem. Quando a gente coloca o nosso coração debaixo disso, entende que não foi a gente que fez, que não foi a nossa força, mas foi o Senhor que quis que estivéssemos aqui. Eu quero dizer algo para você que eu gostaria que fosse a própria voz de Deus no seu coração. Você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. A Quírios não existe por planos humanos, ela existe por favor de Deus, por graça de Deus. Entende isso que eu quero dizer? E as pessoas às vezes querem confundir, querem perseguir aquilo que Deus já começou a fazer na sua vida. Louvado seja o Senhor que você está aí, que Deus está usando você. E o grande amor dele te alcançou. Eu olho para isso e fico percebendo que às vezes a gente fica imaginando, e aí com tanto tempo que a gente já passou, é perigoso, e é isso que eu tenho orado, a gente confiar nos cavalos. Quanto mais o favor cresce, parece que existe uma coisa aqui engraçada. Quanto mais o favor cresce, mais você é abençoado. Quanto mais você é abençoado, mais fácil você acreditar que você é o dono da bênção, é o dono da promessa. Foi você quem fez. Concorda comigo que eu estou dizendo ou não? Quando você estava lá passando pelas lutas, você começa a clamar e você diz: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, vem comigo, eu preciso do Senhor aqui. Mas quando o favor de Deus começa a crescer na sua vida e você começa a viver as bênçãos de Deus, parece que a gente deixa de ser corajoso, a gente para de ser ousado, a gente tem medo de fazer as coisas que fazia. E Deus veio falar comigo isso: olha, se prepare para aquilo que eu vou trazer na sua vida, se prepare pelas bênçãos que eu estou levantando para você. Esteja pronto para as batalhas, para as vitórias que eu vou entregar, porque sou eu que dou as vitórias. Mas não confie nos cavalos. Não se defenda os cavalos, ou seja, não dependa dos cavalos. Por mais que você possa preparar, por mais que você possa ser capaz de treiná-lo, por mais que você seja inteligente, por mais que você precise fazer, entende o que eu vou dizer? Nós temos que nos preparar para aquilo que Deus quer fazer, porque coisas grandes estão chegando e eu posso sentir as coisas grandes de Deus chegando na sua vida e na minha vida, e eu preciso me preparar para ela, mas não tente confiar na sua própria preparação. Isso é uma luta, né? Porque chega um momento da nossa vida, eu não sei se você já pensou assim alguma vez, você fica pensando, mas tá, eu não tenho que me preparar, mas eu não posso confiar no cavalo, tenho que confiar no Senhor, mas eu preparo, não preparo, eu estudo, não estudo, eu oro, não oro, não busco, não busco. E Deus fala para mim: se prepara, vai treinando. Mas o que eu vou fazer na sua vida, nem a maior preparação que você pudesse buscar poderia garantir a vitória. Não, você não ouviu o que eu falei. Se prepare, vai treinando, vai ser útil. Mas o que eu vou fazer em você, na sua casa, na vida dessa igreja, nem a sua maior treinamento, a maior capacidade, o maior esforço vai preparar a vitória que eu quero entregar para você. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui. Estou pregando para alguém hoje. Para mim eu estou pregando. Então eu estou muito satisfeito, porque eu estou pregando para mim. Oh, aleluia, glória a Deus. Porque quantas vezes a gente fica preocupado, né? Senhor, como é que eu vou viver isso? Senhor, como é que vai ser o futuro? Senhor, como é que vai ser as coisas que o Senhor tem para fazer na minha vida? Aí você fala: não, eu preciso aprender mais liderança, preciso aprender mais, preciso orar mais, preciso orar mais. Você sabe que eu tenho estado muito próximo do pastor Ademar de Campos, né? E tem uma coisa muito gostosa no Ademar, que às vezes me dá raiva. Entenda a raiva, tá? Eu falo: meu Deus, porque o Ademar, ele está no nível, eu vou tomar cuidado que eu vou falar, no nível celestial. Acho que dá para entender isso que eu estou falando? Você está aqui na terra, ele está no celestial, né? Eu me lembro uma vez que eu fui tomar um café na casa dele, um querido demais, estavam alguns pastores, e de repente ele pegou o violão, começou a cantar, daqui a pouco, e foi bem na hora que eu peguei um pedaço de bolo e enfiei na boca. Eu não percebi que o clima já tinha mudado, para entender? O clima já tinha, era outra atmosfera, aleluia. Os pentecostais vão entender, o manto já estava lá, e eu estava com um pedaço de bolo na boca. Cadê o aleluia? Né? E aí quando eu peguei o pedaço, aquele pedaço de bolo com chocolate maravilhoso, eu pus na boca, eu vejo o pastor levantando: assim diz o Senhor. Eu falei: meu Deus, eu engulo, eu guspo, eu faço o que agora?
Sério? Eu olhei para a Lupe, a Lupe olhou para mim, eu... né? E aí eu fiquei pensando nisso, que às vezes a gente não se sente preparado para algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Mas não confia no cavalo, vai preparando. É a tua obrigação preparar. É o teu trabalho se tornar cada vez mais parecido com Jesus, buscar e crescer no conhecimento da palavra de Deus, mas não confia só nisso, porque isso não vai ser o suficiente. Mas a palavra de Deus diz: do Senhor vem a vitória. É Ele que vai fazer as coisas que você não pode fazer. Só que eu fiquei pensando, deixa eu ir um pouquinho mais fundo nisso, por mais que a gente não pareça tão importante, mas é muito comum você que prosperou financeiramente, você que já prosperou no seu trabalho, você que prosperou na sua vida espiritual, você parar de confiar no Senhor e confiar na sua habilidade. Entende o que eu estou dizendo? Ah, não, eu não preciso orar mais porque eu já estudei a Bíblia. Eu não preciso preparar uma mensagem porque eu já preguei tantos textos. É isso que eu estou chamando que, às vezes, a gente não consegue entender que estamos confiando na nossa própria força, mas nenhuma preparação, por mais importante que ela seja, vai ser suficiente para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa continuar buscando, continuar se preparando, inteligência, sabedoria, liderança, mas confiar sempre que o Senhor vai lhe cobrar algo que você não é capaz suficientemente para fazer sozinho. Você precisa da graça de Deus. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente vive então o que Deus tem para nós? E me lembrei de Jesus. Jesus nasce na manjedoura. Ele vai mostrar como a gente precisa entender que é importante sermos humildes. Não humildes no sentido financeiro, mas humildes de espírito, de coração. E é interessante que Jesus nasce numa manjedoura e quando que ele vai partir, antes dele partir, ele está enrolado numa toalha. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas ele nasce num lugar humilde e quando ele vai entregar a vida dele por nós na cruz, ele está de uma forma mais humilde possível. Que palavra Deus trouxe no meu coração? Quer continuar vivendo a meu favor? Entenda que quanto mais eu levanto você, mais você precisa servir. Você nasceu lá na manjedoura, na garagem. Deu para entender o mistério agora? Nasceu na garagem, na manjedoura. Mas para sempre vai precisar estar enrolado na toalha. Porque eu levanto você, Quírios, para que você continue servindo. Eu não te ponho num alto lugar para que você seja alto aos seus olhos. Eu te ponho num alto lugar para que você possa servir e ser a resposta da oração de alguém. Você começou numa manjedoura e vai terminar com uma toalha. Porque foi assim que o seu Senhor fez. E eu fiquei pensando sobre isso. O segredo da gente entender a preparação e essa dualidade que eu estava falando, entre se preparar e confiar na favor de Deus, a resposta está aqui. Nós precisamos continuar sempre pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? Lembra que Jesus falou? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Jesus não estava falando de dinheiro, ele não estava falando de posição social, ele estava falando de dependência. De reconhecer que tudo que é bom, tudo que você faz, é a graça e o favor de Deus. E é muito perigoso você crescer e prosperar e esquecer que foi graça e favor de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que quando elas prosperam financeiramente, elas não têm mais tempo para Deus. Quantas pessoas a gente conhece, você já deve lembrar de algumas delas, que quando elas prosperam financeiramente, elas começam a achar defeito em tudo dentro da igreja. Mas quando elas estavam precisando de ajuda, aquele era o melhor lugar do mundo, elas não encontraram paz. Porque elas deixaram de ser pobres de espírito.
O que eu estou dizendo como pobre de espírito é aquele coração que, sabe, reconhece a grandeza, a graça de Deus. Eu não estou aqui por causa de quem eu sou, do que eu fiz. Eu estou aqui porque a graça de Deus me trouxe até aqui. Eu estou aqui porque eu entendi que foi o Senhor. Nada do que eu pudesse ter planejado, treinado ou trabalhado, no final não foi nenhum tipo de força humana. Foi sua graça, sua misericórdia que nos trouxe até aqui. E aí o que Deus falou no meu coração é assim: quanto mais você cresce, mais você desce. Quanto mais Deus está abençoando. Quantos querem ser muito abençoados aqui? Eu quero ser muito abençoado. A chave está aqui. Quanto mais você subir, mais você desce na presença do Senhor. Quanto mais Deus usar você, mais você reconhece que foi Ele que fez, que você serve para abençoar outros, que foi isso que Ele treinou na tua vida. A autoridade que Ele vai te dar e as coisas que Ele vai fazer não é sobre a autoridade para você, mas a autoridade é sobre servir. É sobre servir. Que coisa linda isso, né? Eu vejo muita gente que se perde nisso porque entende que o favor e a graça de Deus e a autoridade que Ele derrama para autopromoção. Você já viu gente assim ou não? Pessoas que vão olhar para o seu favor, pela graça de Deus, e vão sentir que a bênção é deles e que eles fizeram por merecer. E não é difícil a gente cair nessa, né? Não é difícil você achar. Mas a palavra de Deus falou muito forte comigo assim: você tem coragem de me servir? E aí que eu falo para você, servir a Deus é correr risco. Você lembra quando você começou? As loucuras que você fazia por Deus? Quem aqui já fez uma loucura por Deus quando começou? Levanta a mão, quero ver você, quero ver. Eu não sei o que você fazia, mas tem gente que era doador ousado. Eu me lembro que eu passava madrugadas ajudando, servindo, cuidando, entrando numa comunidade de risco. Aí a gente vai ficando... Termina a frase. Preguiçoso, acostumado. A favor de Deus chegou na nossa vida e a gente vai perdendo a coragem de se arriscar. Vocês estão fazendo assim para mim porque não foi legal? Ou faz sentido o que eu estou falando? E aí Deus falou comigo: ei, quer viver o meu favor? Lembra que eu dou autoridade para aquele que serve. Não é autoridade por autoridade, é autoridade para aquele que serve. Quanto mais eu levantar você, mais você vai precisar servir. Aí outro dia eu estava com alguns pastores aqui que eu tenho recebido todo mês, e eles me falaram: olha, eu quero agradecer a Quírios, aos irmãos da igreja, por causa dessa generosidade. Todo mês faz 1 ano que vocês nos recebem aqui, fazem esse café para nós, e eu trouxe vários amigos para ministrar para eles. E eu fui para casa e fiquei pensando: por que eu faço isso? Entendeu? Por que eu estou fazendo isso? E foi aí que eu obtive a resposta: quanto mais você fizer aos outros, mais você está fazendo a mim. Quanto mais autoridade eu te der, não é autoridade por autoridade, não é autoridade para você, mas é autoridade para que você possa servir os outros. E aí eu faço uma pergunta para você: quem está disposto a viver essa autoridade? Deus vai derramar o favor dele sobre nós, ele tem derramado. Quero terminar com pelo menos três conclusões sobre o que eu pensei sobre o futuro. Muitas batalhas ainda vão acontecer. E não é porque nós estamos debaixo do favor de Deus que elas não existirão. Mas uma coisa eu sei: o mesmo Deus que começou a obra, Ele vai continuar fazendo a obra. E a gente continua debaixo do favor dEle. O favor de Deus, ele não é limitado, ele é inesgotável. Não tem nada que possa arrancar de nós o favor de Deus. Ele é inquestionável, não tem como você ser roubado do favor. Mesmo vendido, José, mesmo entregue e traído e sobre mentiras, o favor de Deus ainda estava com José. E tudo que ele fazia prosperava. E eu creio que no futuro existem muitas lutas, muitas batalhas,
batalhas, mas nada poderá nos separar do amor de Deus e do favor de Deus na nossa vida. Você está debaixo do favor de Deus, e não há nada que possa tirar você do favor de Deus. Se você crê, diga amém por isso, meu irmão. A segunda lição que eu tiro do texto para mim é que existem vitórias que eu não sou capaz, e você não é capaz, e você não se sente preparado, eu não me sinto preparado, mas não se trata da nossa preparação, a vitória vem do Senhor. E a terceira lição que eu tiro disso é: jamais confunda o favor de Deus com a sua preparação. A sua preparação é importante, continue se preparando, mas lembre-se que foi Deus que te trouxe até aqui, foi Ele quem te levantou, foi Ele quem fez as coisas acontecerem na sua vida, foi Ele quem te guardou. Não era nem para você estar mais vivo, você está vivo pelo favor de Deus. Não era nem para você existir, mas você existe pela graça de Deus, é Ele quem faz. Aleluia. E a quarta e última lição que eu tenho para mim no meu coração é que coisas tremendas estão chegando. Elas estão vindo. Muita coisa nova. Eu creio que isso não é só para a igreja. O Espírito Santo fala no meu coração que é para você, individualmente. Nós somos a igreja. E para que o favor de Deus aumente, o favor de Deus aumenta na igreja. E a igreja é você. É o favor de Deus na sua casa, é o favor de Deus no relacionamento, é o favor de Deus no seu trabalho, é o favor de Deus na sua vida financeira, é o favor de Deus na sua vida espiritual, é o favor de Deus nas revelações dos mistérios de Deus, coisas que você nunca viu, que você nunca enxergou, você vai enxergar na palavra, porque o favor de Deus vai chamar você. Mas lembra que quanto mais o favor de Deus ser derramado, mais você vai ter que ter coragem de servir. Não é favor por você, ou para você, ou porque você merece, mas é favor porque Deus vai te colocar no lugar, como diz a parábola de Jesus: acende um candeeiro e coloca no lugar alto, para que a luz possa brilhar e iluminar. Mas a luz que vai brilhar não é a sua luz, é a luz de Jesus. Que lição. Sabe o que me deu vontade quando Deus acabou de falar comigo? Correr para o meu quarto, fechar minha porta, dobrar meu joelho e falou: Deus, eu preciso do teu favor. Eu preciso reconhecer que foi o Senhor que fez toda essa história. Eu preciso reconhecer que não foi a minha capacidade, nem a capacidade dos irmãos. Por mais maravilhosos que os irmãos sejam, foi o seu favor de Deus que nos trouxe até aqui. Mas eu preciso entender que se o Senhor tem nos abençoado, e Ele tem, se o Senhor tem respondido às nossas orações, e Ele tem, se o Senhor tem curado as nossas vidas, e Ele tem, se estamos debaixo do favor dEle, precisamos agora olhar para as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, olhar para as oportunidades e ter coragem. Não ter medo, querido. Não ter medo do que sofremos no passado. Não ter medo dos tempos difíceis que já enfrentamos na vida, que você já enfrentou na sua vida. Não ter medo de ficar olhando para trás, dizendo: olha, eu tive momentos tão complicados que eu não quero viver mais. É dizer: a graça de Deus estava na garagem, a graça de Deus continua na toalha enrolada e nos pés lavados. Eu não sei se eu consegui pregar o que Deus falou para mim, mas Deus me deu uma resposta que eu queria. Quanto mais cresce, mais serve. Quando você lembrar que você começou numa garagem, não esqueça que você ainda precisa estar com uma toalha, porque foi assim que o seu Senhor fez. A Bíblia diz que Ele esvaziou da sua glória, habitou num corpo de homem, caminhou sobre nós e vimos a glória dele, caminhou no nosso meio e vimos a glória dele. Mas é interessante que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores estava enrolado numa toalha. Hoje eu tenho visto por aí muitas igrejas abençoadas,
Mas às vezes me preocupa que quanto mais elas crescem, mais medo de servir e correr o risco elas têm. Mais confiança no cavalo. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Nos recursos, nas estratégias, nos planos. Eu desafio você, deixar Deus derramar poderosamente o favor sobre sua vida. E quanto mais Ele derramar, mais coragem você vai pedir para que você possa servir ao Senhor. Será que eu posso dar isso? Pode, porque é o Deus que supre as suas necessidades. Será que eu posso ajudar todos esses missionários? Pode, porque sou eu que vou suprir as suas necessidades. Como eu supri na garagem, eu vou continuar suprindo. Será que eu posso lá mandar 50 cestas básicas todo mês e mais tantas aqui para São Paulo? Pode, porque sou eu que vou suprir as suas necessidades. Como eu suprir? Quanto mais eu te der autoridade, mais você serve. Vou terminar assim, que hoje eu quero comer bolo, é meu aniversário também. O cavalo é preparado. Vamos preparar. Vamos buscar, vamos treinar, vamos crescer, vamos orar para o dia da batalha, porque tem conquistas a fazer. Batalha aqui para mim não é guerra, gente. Batalha aqui para mim é conquista. Não tem vitória sem batalha. Vamos preparar, vamos orar, vamos clamar, vamos ler a palavra, vamos estudar a Bíblia, vamos orar de madrugada, vamos buscar o Senhor. Aleluia! Não é? Vamos dizer, Deus vem me visitar. Mas jamais vamos esquecer, o Senhor é quem dá a vitória. Tem vitória chegando aí, tem vitória chegando, tem coisas novas vindo. Se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você em nome de Jesus. Dá-nos coragem para obedecer, não é? Às vezes, eu vou confessar para vocês aqui, às vezes a gente tem um valor de aluguel alto, a gente tem despesas altas. Aluguel não é fácil, quem paga aluguel aqui sabe do que eu estou falando. E às vezes eu falo, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso aqui? É para assumir mais essa despesa, é para assumir mais isso. E Deus fala, continue acreditando no meu favor, não no seu cavalo, não nas suas armas. E Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem nos abençoado, não só financeiramente, mas em todas as coisas. Você crê nisso? Outro dia, vou botar só mais uma, amor, eu vou terminar. Outro dia eu e a Lupe fomos num congresso esse ano e aprendi uma coisa lá sensacional. E compartilhei com alguns amigos. Não, você tem que ensinar isso para os pastores. Eu falei, não vou ensinar nada não. Foi o maior trabalho para aprender esse negócio. Aí Deus falou no meu coração, para com isso. Sou eu que estou dando graça, sou eu que estou derramando o meu favor. Sou eu que estou derramando. Não, mas a gente pensa assim, né? Deu maior trabalho esse negócio, eu vou lá entregar de graça, tive que gastar maior tempo. Não, mas entrega de graça, porque você recebeu de graça. Foi o favor de Deus que derramou sobre sua vida. Feche os seus olhos aí. Diga assim comigo, eu estou. A Quírios está. E eu estou debaixo da bondade, do favor, da bênção de Deus. E quanto maior a minha autoridade, mais eu sou preparado para servir. Eu estava no início, numa manjedoura, numa garagem, mas vou continuar vestido na toalha, lavando os pés, com coração de servo. Dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer.
Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.